Oi, Vivi. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo jóia. Viviane Marques. Ok. Eu fiquei muito curioso, Viviane, quando me indicaram você, falaram, olha, entre em contato com a Vivi, ela está fazendo mestrado numa área aí muito interessante. E aí você me mandou a sua dissertação, eu fiz um sobrevoo, fiz um sobrevoo panorâmico, e eu gostaria de primeiro tirar algumas curiosidades. Por que que você começou, quando foi e por que você começou a se interessar por inteligência artificial, Viviane? Então, a área da computação, desde pequena, né? Desde os meus 4, 5 anos que os computadores começaram a chegar aqui no Brasil, nas nossas casas, eu já me interessava. Então, vamos dizer assim, que eu queria um computador. Depois, a internet, quando chegou, aqui também a internet de escada, que eu tive também a internet de escada. Aí eu fui seguindo a evolução dos computadores. E daí, quando chegou a inteligência artificial, eu estava fazendo o curso de design educacional na Unifesp e eu tive uma disciplina eletiva que era Sistemas Cognitivos Artificiais para a Educação. E eu fui fazê-la. Eu me inscrevi e o professor, depois, pelo meu desenvolvimento, ele falou: vem fazer parte do grupo de estudos, né, comigo, que a gente vai em frente. Daí eu falei: vou. Aí eu aceitei esse convite e depois, foi um ano depois, aí eu dei entrada, né, no processo seletivo de mestrado na Unicamp com esse tema, porque eu já estava, né, por dentro desse tema de inteligência artificial, de sistemas cognitivos artificiais, e daí eu dei entrada no mestrado com esse tema e estou aí nele, aí, navegando por ele. Ô, Vivi, explica aí para quem nasceu depois de 2010 o que é internet de escada. Ah, a internet de escada, você tinha que ter um telefone fixo e quando você utilizava a internet por esse telefone, o telefone ficava ocupado, então você nem recebia e nem fazia ligação. Isso daí, olha, aqui em casa chegou em 97, 98, 1997, 1998 que eu tive essa internet. Então a gente utilizava mais assim, não muito durante o dia, né, para não atrapalhar as ligações. Então a gente utilizava à noite e era assim, fazia o barulhinho do telefone quando discava, então fazia o barulhinho, era muito legal. E a gente tinha que utilizar assim, tinha um tempo, né? Então às vezes a gente utilizava 1 hora, 2 horas, então era pelo telefone. Então tinha que ter um telefone fixo e dentro o cabo conectado ao CPU, né? Que naquela época era CPU, aí conectava no CPU o cabo do telefone e ele discava. Então ele fazia aí tinha que pegar a linha, aí pegava a linha tinha que estar desocupada, porque se estivesse ocupada eu não fazia ligação. Ô, Vivi, É, e de vez em quando caía no meio da. Você conseguia a ligação, estava ali acessando a internet, caía. Aí tinha que começar de novo. sim, sim, aí caía. E nessa época também, daí as redes sociais, né, que tinham, foram aparecendo, que foi o Orkut e o ICQ. E o ICQ também era super legal, que eu gostava de conversar, que tremia a tela, Eu estou você... rindo aqui. Você está se entregando, falando do É, Orkut. Você tinha perfil no Orkut eu tinha perfil no Orkut, tinha ICQ, tinha MSN, e achava que era, MS... e achava que era top, né? Uhum, aí era aquilo, era muito legal, assim, a gente navegava e o ICQ que fazia os barulhinhos e a gente conversava por ali, né? Então, eu lembro que em 2010, quando teve o terremoto no Haiti, eu tinha colegas que estavam lá, né, tenentes, e a gente conversava pelo ICQ, pelo MSN, então foi bem útil aquela época.
Eu tive amigos que foram também, os boinas azuis, né? Uhum. Vivi, você, na prosa prévia, falou para eu não tocar nesse assunto, mas não tem como não tocar. Fale um pouquinho sobre a tua visão, a tua leitura de inteligência artificial. E eu já te explico o porquê dessa pergunta. Eu tenho um amigo que é da área de TI, desenvolvedor de sistemas, que ele é meio radical. Ele fala que inteligência artificial ele não acredita. E ele é da área. Ele não acredita, e eu discordo dele. E eu não sou da área, eu discordo, mas sem muita argumentação. Ele fala que lá na década de 50 já se falava em inteligência artificial, quando as máquinas iriam desenvolver algoritmos próprios e encontrar soluções e caminhos, e ele falou que não aconteceu. Aí ele coloca, inclusive, os ciclos em que se volta a falar de inteligência artificial. Então, assim, fala um pouquinho sobre inteligência artificial, mesmo porque é uma incógnita o que vai acontecer no futuro exatamente. Mas fala um pouquinho sobre inteligência artificial. Então, vamos lá. Inteligência artificial é um termo muito amplo, né? Que você pode utilizar, como esse seu amigo mesmo disse, faz tempo que já vem essa discussão, né? Até mesmo recentemente, com o primeiro, né, robô lá que a IBM lançou com o Watson, né? De ser aquele psicanalista que ele não tinha memória, né? Então ele somente respondia naquele momento e não arquivava as respostas que ele recebia, né? Depois for evoluindo, e agora hoje também já tem esse arquivamento, né? Que daí fala até mesmo do processamento de linguagem natural. E por isso que, às vezes, ao invés de a gente usar inteligência artificial, a gente utiliza o termo sistemas cognitivos artificiais, porque são sistemas construídos, né? Que eles estão baseados no nosso sistema cognitivo. Então, é baseado no sistema cognitivo humano, os homens, né, vão criar nas máquinas sistemas cognitivos artificiais. Então, o que esperam no futuro, próximo ou não, é criar uma máquina, um sistema cognitivo humano, assim, artificial que seja parecido com o humano, né, seja igual, né? Então, é isso que, mas além de ser igual, eles querem que seja superior, né, ao humano, porque a gente não consegue processar muitas informações e nem reter a quantidade de informações que uma máquina consegue, né, que existe hoje os big data. Mas o objetivo é esse, então, é criar sistemas cognitivos artificiais baseados nos sistemas cognitivos humanos, que daí é o que chama de inteligência artificial, né, que é imitando a inteligência humana, né? Então, esse termo, a gente não sabe, né, quanto tempo vai levar, se vai acontecer ou não, a gente espera, né, que aconteça, e então a gente vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse futuro da inteligência artificial, que cada dia está avançando mais ainda. Ok. Qual é o objeto da sua pesquisa no mestrado? O objeto de pesquisa do meu mestrado foi os assistentes virtuais de ensino, e especialmente um assistente desenvolver um tutor virtual ou um assistente virtual de ensino para o ensino da área de ciências. Ok, eu vou chamar a vinheta, já já a gente volta, tá bom? Ok. Ok, como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando, batendo um papo com a Vivi Marques, mestranda na Unicamp. Ela está trabalhando com inteligência artificial aplicada à educação, com o desenvolvimento de assistentes virtuais. Vou encher a Viviane de perguntas agora. Viviane, primeira pergunta que eu quero te fazer, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu anotei. Como foi a utilização da abordagem STEAM, me corrija se eu estiver pronunciando errado, por gentileza, com a aprendizagem baseada em projetos? Como é que é isso?
Então, o STEAM é um acrônimo de 5 áreas que formam essa palavra, né? Então, é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ok, Então, eles utilizam esse acrônimo para que são cinco áreas que eles falam que são importantes para o desenvolvimento dos estudantes. E a abordagem baseada em projetos, que vem trazer projeto para desenvolver um tema. Então, o que eu fiz? Como desenvolver projetos que utilizam essas 5 áreas de conhecimentos dentro de um projeto, né? Então, como eu estava fazendo na área de ciências, como desenvolver projetos da área de ciências que abordem essas áreas. Então, elas vão abordar essas áreas. Então, tem projetos que vão abordar mais ciências, tem projetos que vão abordar mais tecnologias, mas sempre abordando todas as áreas. A artes, ela entrou, né, faz pouco tempo nesse acrônimo, que antes era STEM, que não tinha artes, porque a artes eles falam que é a criatividade, né? Que ajuda na criatividade e são as disciplinas de humanas. Então, a gente procurou utilizar a metodologia baseada em projetos para desenvolver projetos que abordam essas áreas dentro da área de ciências. ok, entendi. Vamos conversar um pouquinho sobre os chatbots. Eu vou pedir para você explicar o que é um chatbot e falar um pouquinho sobre a aplicação, então, da inteligência artificial na criação de assistentes virtuais. Ok? Você pode falar um pouquinho o que é o chatbot dentro desse contexto? Posso sim. O chatbot, então, ele é um robô de conversas, que pode ser conversas textuais ou por voz, né? Então, você tem chatbots que utilizam apenas voz, tem chatbots que utilizam apenas textos e tem chatbots que utilizam textos e voz. E essa aplicação da inteligência artificial nos chatbots, ela vem assim, é um desenvolvimento das ciências da computação, que o chatbot, o primeiro chatbot que foi desenvolvido, ele conversava, mas ele só dava apenas a resposta para a pessoa. Então, você perguntava para ele, por exemplo, qual é a temperatura? Ele te respondia a temperatura naquele momento. Mas, com a evolução, hoje nós temos o machine learning, que é a aprendizagem da máquina. Então, conforme você conversa com o chatbot, ele vai aprendendo. Então, se eu conversar com ele agora e falar assim, qual é a temperatura, e ele me responder, e todo dia eu perguntar qual é a temperatura, ele vai chegar num dia que ele vai falar assim, chegar nesse determinado momento, agora é a hora, e ela vai perguntar a temperatura, então ele já vai falar, né? E também o processamento de linguagem natural, que é ele conversar como se fosse conversando com outra pessoa. Então, essas evoluções que foram tendo, né, a área da inteligência artificial, foram sendo agregadas aos chatbots. Então, esses robôs estão, cada vez mais que você conversa com eles, você tem a sensação de que você está conversando com uma pessoa. Ok. Vivi, e fala, explica o que é uma API e como ele é utilizado no desenvolvimento dos chatbots. Então, são interfaces de programação. Então, onde você irá programar o seu chatbot, né? Então, hoje a gente tem várias interfaces de programação, tem algumas que são mais intuitivas, ou seja, são mais fáceis de ser utilizadas, né? E acessíveis, e outras não. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o mais digamos assim, que está mais evoluído, que tem mais funções, é o Watson. Então, a gente tem o API do Watson, da IBM. A gente tem o API do Google, que é o Dialogflow, que a gente pode estar utilizando também para desenvolvimento de chatbots. E temos outros APIs, né? São vários APIs que a gente pode estar utilizando. Até mesmo a gente pode utilizar a linguagem Python,
né? E quando a gente desenvolve um chatbot, a gente precisa tipo um CPU para estar armazenando as informações e para a máquina estar aprendendo. E quando a gente utiliza o OTS ou o Dialogflow, já está já está incorporado, então facilita. E também a gente não precisa utilizar linguagens de programação para eles. A gente apenas coloca nossas intenções, né, neles, os diálogos que nós desejamos, que daí já está incorporado. E a programação que faz são eles, que já está tudo certo já. Viviane, e como é que se dá assim, a utilização do modelo de chatbot enquanto mediador na educação? O chatbot, como a gente pode utilizar ele para tirar dúvidas? Então, por exemplo, o estudante, o professor está na sala de aula, ele estuda pela manhã. Chegou à tarde, o estudante tem dúvida naquele conteúdo que ele está estudando, que ele está revisando. E onde que ele vai tirar dúvida? O professor não vai estar ali, né, disponível para tirar dúvidas 24 horas. O chatbot não, o chatbot já vai estar disponível para ele tirar as dúvidas, o horário que ele precisar. Então, esse mediador seria o chatbot para tirar dúvidas, para fazer uma revisão, ou até mesmo, como eu propus, para ele propor um projeto para que o aluno possa desenvolver em cima daquele conteúdo, fazer com que o aluno pense além do conteúdo. Então, o chatbot vai propor para ele uma pergunta norteadora, e a partir dessa pergunta norteadora que o chatbot vai dar para ele, ele vai poder desenvolver esse projeto e aprender mais sobre aquele conteúdo. E para isso ele vai precisar de um professor, né? Para que ele possa estar ali orientando ele e como desenvolver o projeto, como que ele vai buscar mais informações para que ele possa desenvolver esses projetos. Então, seria um mediador da aprendizagem para tirar dúvidas, para fazer revisões, ou até mesmo para propor algum projeto para os estudantes ou professores. Legal. E, Viviane, qual foi o modelo metodológico da sua pesquisa? Como é que foi o desenvolvimento do Steambot? Como é que é? Steambot, né, que a gente fala? Steambot. Steambot. Como foi esse modelo? Primeiramente, eu fiz uma revisão bibliográfica, né, sobre os assistentes virtuais, sobre o ensino de ciências no Brasil. Então, antes de chegar nas ciências, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre as áreas do conhecimento aqui no Brasil. E daí foi que eu verifiquei que a área de ciências, nos resultados no PISA dos estudantes, era abaixo do esperado, muito abaixo até mesmo da OCDE. Então, por isso que a gente resolveu escolher essa área de ciências para que a gente pudesse desenvolver, né, esse assistente virtual para apoiar esse ensino de ciência e melhorar, né, esses resultados dos estudantes. Então, primeiro foi essa revisão bibliográfica que eu fiz dos conteúdos de ciências, do ensino de ciências, da inteligência artificial na educação, do chatbot. Depois, eu fiz o desenvolvimento, né? Daí foi que eu escolhi qual API que eu ia utilizar. E daí eu utilizei o modelo ADDIE para desenvolver o chatbot. E essa pesquisa exploratória, né? Que eu fiz de colocar de desenvolvimento e colocar esse chatbot em teste, né? Para funcionar, já que ele já está funcionando. Mas a gente ainda não analisou as interações dele, né? A gente apenas desenvolveu e colocou ele para ser utilizado na rede. Viviane, eu fiquei muito curioso com esse desenvolvimento. Você está municiando o seu... eu vou chamar de robô que fala. Com todas as informações de ciências, pegando aí qual a faixa de ensino, de que série até que série. Eu estou imaginando que isso vai te dar um trabalho enorme. Sim, então, como são muitos conteúdos, né, da área de ciências, primeiramente a gente pegou a BNCC,
Daí a gente se baseou nos temas, nas Peraí, habilidades. para quem não sabe o que é BNCC, é a Base Nacional Curricular. Isso. É a Base Nacional Comum Curricular, que ela é norteadora do ensino e aprendizagem aqui no Brasil. Então, todas as escolas têm os temas básicos, as habilidades básicas, competências básicas, que naquela faixa etária, né, que é da educação infantil até o ensino médio, todos os estudantes têm que desenvolver. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem como se fosse um currículo, mas não é um currículo, é um norteador do currículo. Então, aquelas competências e habilidades são base para desenvolver o currículo nas diferentes áreas de conhecimentos da educação infantil até o ensino médio. E como que a gente fez? Como a gente pegou em referência ao PISA, os resultados baixos do PISA, eu escolhi a faixa do ensino fundamental 2, que é de 6º ao 9º ano. Mas ainda porque o PISA ele é aplicado no 9º ano também, né, do ensino fundamental 2, dos anos finais. Então, o que a gente fez? Como do 6º ao 9º ano são 63 habilidades, se eu não me engano, que temos que desenvolver, eu peguei os últimos anos. Então, o primeiro foi 7º e 8º ano, que a gente fez o desenvolvimento desse assistente. Depois, a gente colocou o 9º ano. E agora eu estou colocando com mais calma, né? Que mais tempo, as habilidades e competências do 6º, do 7º e do 8º e do 9º ano. Daí vai ser do ensino fundamental dos anos finais, que seria do 6º ao 9º ano. Ok. E como são as interações do Steambot? As interações, atualmente, elas são apenas por textos, né? Elas são apenas textuais. Então, para interagir com o Steambot, você entra no site, aí você entra no site e ele vai interagir com você, você clica na janelinha de interação e você pode fazer uma pergunta para ele ou digitar algum tema de ciências, né? Não, ele não vai responder para você questões de português, de matemática, né? Então não adianta você perguntar para ele como que é a equação de segundo grau, que ele ainda não está preparado, ele não tem essa aprendizagem. Pode ser que... Desculpa, talvez tenha um chatbot programado, desenvolvido para ensino médio, por exemplo, só para aplicação na matemática da primeira à terceira série. Não sei, talvez já esteja sendo desenvolvido, né? Sim, pode ser. Hoje em dia, o meu chatbot, ele é o primeiro chatbot de ensino inteligente aberto, porque a gente tem bastante, e da educação básica, né? Então, por exemplo... Ele é aberto e público? Sim, é público. E Qualquer um quem pode... quiser acessar, como é que faz? Aí é só entrar no site, né? O site é www.ianaeducacau.net. Depois Né? você manda para mim que eu vou colocar na edição aqui na legenda, tá bom? Aí acessa o site e você vai interagir com ele. Então, ele é aberto e ele é direcionado para a educação básica. Então, ele é um primeiro dos chatbots aqui no Brasil para a área de ciência, na educação básica e aberto, né, de acesso livre. O Ministério da Educação e Cultura está sabendo disso? Não, acho que Não, porque não. precisava chegar lá, entendeu? Precisava chegar. Isso é extremamente útil para a sociedade brasileira. Viviane, quais foram as conclusões? Você já concluiu o teu mestrado ou está concluindo? Como é que é isso? Eu já concluí, né? Concluí o mês passado, né? Em junho de 2021. E as considerações foi que ele é acessível, né? A todos, principalmente aos estudantes. Ele tem uma linguagem adequada para os estudantes dessa faixa etária de 6º ao 9º ano. Ele tem, as interações já foram feitas, mais de 500 interações, né, com ele, e ele já deu bastante, assim, resultados de respostas, né, de acordo com os temas da área de ciência, mas nós não avaliamos
pegamos uma instituição, falamos assim, vamos aplicar o chatbot para que os alunos... Isso nós não fizemos, né? Então, a gente só colocou ele aberto. Então, a gente tem acesso somente às interações. Então, quais foram as perguntas, quantidades de perguntas que foram feitas, quais temas que foram pesquisados para ele. Então, por isso que eu falei, às vezes tem perguntas que foram feitas de outras áreas, ou até mesmo do ensino médio, né? Que ele não vai responder ainda, né? Que ele está aprendendo, né? Ele ainda é novo, ele é um bebê que acabou de sair, né? Ele não tem nenhum ano, então ele acabou de ser desenvolvido, então ele está aprendendo ainda. Ele tem um nome? Tem. O nome do assistente virtual que fica lá no Steambot é Biel. Então, aquele robozinho, aquele desenho, quem fez foi uma amiga minha, que trabalha comigo. Ela é design gráfico e professora também, né? A Poliana. E ela que me presenteou com aquele robozinho, né? Então, também até o robozinho é novo, é autoral, né? E o nome dele é Biel, porque daí a gente escolheu um nome simples, né? Para que ele pudesse interagir. Então, ele está lá, aí para conversar com o Biel, é só acessar lá e ele fala até mesmo que ele é um pequeno cientista, né? Ele está aprendendo ainda, então ele é um pequeno cientista que precisa das interações para aprender mais e mais, porque quanto mais interações tiver, mais conhecimentos ele vai adquirindo, né? Você vai, na medida em que tiver interação, você vai municiando de mais informações, é isso? Você vai continuar trabalhando com ele permanentemente? Sim, sim. Ele está em constante desenvolvimento. Então, ele não para. Então, a gente vê se tem necessidade. Eu vi que tinha necessidades de outras áreas também, como de história, educação física. E daí, de história, eu tenho uma amiga que é professora de história. Daí, eu pedi para ela, eu falei assim, fala para mim quais são os temas, né, que você trabalha, né, mais interessantes para a gente estar alimentando, né, para a gente alimentar esse chatbot com essas perguntas também. Aí ela falou, mas como que eu faço isso? Eu falei, vai lá e pergunta para ele. Aí, conforme você vai fazendo essas interações, aí eu vou buscando informações e vou colocando lá. Então, ela foi lá e perguntou Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, e ela foi colocando esses temas, e daí a gente vai alimentando conforme esses temas. Eu ainda não consegui alimentá-lo com todas as informações que ela passou também, porque são muitas, né? E eu tenho que me dedicar ao mestrado, ao meu trabalho e ao chatbot, então ainda não consegui alimentar com todas as informações, mas eu já alimentei com algumas. Então a gente vai alimentando com alguns temas, né? Então é sempre que tiver interações, a gente vai, ele não conseguiu responder, né? Então ele não tem conhecimento sobre esses temas. Então vamos buscar conhecimentos para dar a ele esse conhecimento. E ele vai fazendo relações também. Às vezes você faz uma pergunta, né? Ele vai aprendendo. Então, às vezes, faz pergunta de água, aí ele já te responde. Se você colocar só água, às vezes ele vai para o ciclo da água, ou para as fases da água, né? Que é a evaporação, solidificação. Então, ele vai te direcionando para esses caminhos também. Legal. Viviane, muito obrigado por separar um tempo aí para conversar com a gente. Eu vou visitar, com certeza, estou muito curioso. Eu quero visitar o Biel. Muito obrigado. A gente volta a conversar no futuro, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço e estamos aí à disposição. E quem sabe no futuro o Biel já esteja mais evoluído, já com voz e com outras funções também e outros conhecimentos. Ok, pode contar com o canal Linha de Divisa para mostrar o Biel para a sociedade, tá bom? Um abração, a gente volta a se falar. Tchau, até mais.